Teorema fundamental do cálculo. Nessa aula vamos introduzir o teorema fundamental do cálculo, que é um resultado que relaciona a integral indefinida com antiderivadas e nos dá uma maneira eficiente de como calcular integrais definidas. Então está aí o enunciado do teorema fundamental do cálculo, parte 1. Vamos começar com uma função contínua no intervalo fechado AB, chamada f minúsculo. Eu vou supor que essa função f tenha uma antiderivada f maiúsculo, uma antiderivada de f minúsculo no mesmo intervalo fechado AB. Então essa é a minha hipótese, função f minúscula contínua com uma antiderivada f maiúsculo. Então, nesse caso, a integral definida da função f minúsculo de x dx no intervalo AB, então integrando de a até b f de x dx, isso dá a antiderivada que temos, né, é f maiúsculo, calculada no ponto final, na extremidade da direita do intervalo que é B, menos essa antiderivada calculada na extremidade da esquerda que é A. Então, se nós temos uma antiderivada da função f minúsculo, o cálculo de uma integral definida ele é trivial, basta eu pegar a antiderivada, calculá-la nos extremos do intervalo e subtrair. Isso é o que diz, então, o teorema fundamental do cálculo. Ele relaciona a integral definida, integral de a até b da f de x dx, com uma antiderivada, né, qualquer, ou seja, com a integral indefinida da função f. Além disso, nos dá uma maneira super eficiente de como calcular a integral indefinida. Vamos primeiro demonstrar esse teorema, então, que é de suma importância. Então, vamos pegar o intervalo AB e vamos considerar uma partição qualquer desse intervalo AB, ou seja, eu vou considerar pontos x1, x2, etc., xn-1, eu vou chamar o x0 de A e o xn de B, e considerar pontos ordenados desta maneira dentro do intervalo AB. Então, aí está a partição no intervalo AB, pode ser qualquer, os subintervalos não precisam ser do mesmo tamanho, eles têm tamanho delta x1, delta x2, delta x3, etc., delta xn, respectivamente. Eu tenho n subintervalos. Então, aí estão os n subintervalos. O intervalo ax1, ou x0, x1, se eu chamar o a de x0, convenientemente, né? Depois eu tenho o segundo intervalo, o intervalo x1, x2, o terceiro, o x2, x3, e assim por diante até o último, que é o xn-1b, que eu posso chamar então de xn-1xn, chamando B de xn. A função f maiúsculo é uma antiderivada da função f minúsculo no intervalo AB. Então, para todo ponto x desse intervalo, a derivada da f maiúsculo é a função f minúsculo. Nós vamos aplicar o teorema do valor médio, não para a função f minúsculo, mas sim para a função f maiúsculo. Eu vou aplicar então o teorema do valor médio para a antiderivada, e vou aplicar esse teorema n vezes em cada um dos subintervalos, né, que foi determinado quando eu supus a existência dessa partição do intervalo AB. Então, vou aplicar o teorema do valor médio no intervalo ax1, no intervalo x1, x2, x2, x3, e assim por diante até chegar no último subintervalo. Então, vamos aplicar no primeiro intervalo. Aí está o primeiro intervalo. Nós vamos escolher um ponto x1 estrela, né, nesse intervalo, que será então o ponto dado pelo teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz que existe esse ponto x1 estrela tal que aquela razão f de x1 menos f de a sobre x1 menos a é igual a f' de x1 estrela. Então essa razão é igual à derivada da função num ponto intermediário entre a e x1. Só que a derivada da f maiúsculo é a f minúsculo. Então isso dá f minúsculo de x1 estrela. Então eu posso escrever agora f de x1 menos f de a como sendo f minúsculo de x1 estrela vezes delta x1, porque x1 menos a é justamente delta x1. Vamos agora aplicar o teorema do valor médio para o segundo subintervalo. Então, ele diz que aquela razão f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 deve ser igual
a derivada da função num certo ponto x2 estrela. Então, o teorema do valor médio me diz que existe esse ponto x2 estrela, tal que isso acontece. Como no item anterior, na linha anterior, a derivada da função f maiúsculo é a f minúsculo. Então, eu tenho que essa razão ali é igual a f minúsculo de x2 estrela, o que me permite escrever que a diferença f de x2 menos f de x1 é a f minúsculo de f de x2 estrela vezes delta x2, né? Já que delta x2 é x2 menos x1. E aí eu vou aplicar o teorema do valor médio no terceiro subintervalo, e depois no quarto, e depois no quinto, e assim sucessivamente até chegar lá no último subintervalo, onde me diz então o teorema do valor médio diz que existe um ponto xn estrela, tal que essa razão é a derivada nesse ponto xn estrela, mas a derivada da antiderivada é a própria função f minúsculo. Então isso é f minúsculo de xn estrela, que me permite então escrever que a diferença f de b menos f de xn menos 1 é a f minúsculo de xn estrela vezes delta xn. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas essas equações. Então vamos somar todas essas equações. Então, somando os termos do lado esquerdo, eu vejo que há um cancelamento, né, de termos. F de x1 é cancelado com f de x1. F de x2 é cancelado com menos f de x2, que está ali. F de x3 seria cancelado com o termo menos f de x3, que não está escrito, mas está ali também. E assim por diante, eu vou cancelando todos os termos, e dá para ver claramente que os termos, a única coisa que sobra no final é f de b menos f de a. Então, somando todos os termos do lado esquerdo, eu tenho f de b menos f de a. Do lado direito, eu vou ter o somatório de f de xk estrela vezes delta de xk. Então, aí, essa é a soma que temos do lado esquerdo. Do lado direito, devido ao cancelamento, f de b menos f de a. Do lado direito, somatório de f de xk estrela delta xk de k igual a 1 até n. Então, recapitulando, o que nós temos é que f de b menos f de a, a antiderivada calculada em b menos a antiderivada calculada em a, é esse somatório de f minúsculo do ponto xk estrela vezes delta xk, o tamanho de cada subintervalo. Somatório é feito desde k igual a 1 até n. Então, aí está aí a partição, né, no nosso intervalo AB em n subintervalos de tamanho delta x1, delta x2, etc., delta xn. Eu observo uma coisa, que essa soma do lado esquerdo não depende de n. Então, se o lado direito, sim, depende de n. Depende do número de subintervalos que eu considero na minha partição. Então, se eu considerar 10 subintervalos, ou 100, ou 1000, o lado esquerdo sempre é o mesmo. O lado esquerdo é sempre f de b menos f de a. Ele não depende de n. Então, se eu considerar um número muito grande de subintervalos, se for aumentando o número de subintervalos de modo que com que a norma deles, a norma da partição tenda a zero, ou seja, o maior desses subintervalos tenda a zero, o comprimento do maior subintervalo tenda a zero, então eu posso escrever o seguinte, então se eu vou aumentar n de modo que o máximo dos delta xk tende a zero, ou seja, todos os delta xk vão tender a zero e o n vai tender a infinito. Então eu vou poder dizer aqui o lado esquerdo, que não depende de n, continua sendo igual a esse então limite quando o máximo de delta xk tender a zero, o limite dessa soma, né, da soma f de xk estrela vezes delta de xk, somatório de k igual a 1 até n. Essa é uma soma de Riemann do intervalo AB, né, com uma partição genérica qualquer. Nós temos, por hipótese, que a função é contínua nesse intervalo, então ela é integrável. Se ela é integrável, então esse limite deve tender à integral
da função f no intervalo fechado a b, ou seja, a integral indefinida da função f minúsculo dx, né, de a até b. Isso eu posso garantir porque a função f minúsculo, por hipótese, ela é contínua e logo ela é integrável nesse intervalo. Então, eu vou introduzir, isso então demonstra o teorema, né? Vamos introduzir uma notação, que é essa notação em colchete, naquele colchete, uma função f de x, depois de um colchete entre a e b, o limite inferior do colchete a, limite superior do colchete b, significa f de b menos f de a, simplesmente essa diferença. De forma equivalente, nós vamos usar também essa outra notação, a função entre dois colchetes, né, com limite inferior a e limite superior b. Isso significa, isso denota a função calculada em b menos a função calculada em a. Então, o teorema fundamental do cálculo pode ser escrito dessa forma: a integral definida, a integral de a até b de f de x dx, é qualquer antiderivada da função f minúsculo, ou seja, uma função f maiúsculo, uma antiderivada qualquer, calculada entre a e b, né? Desde a até b significa f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a. Um exemplo. Vamos calcular a integral de menos 1 até 3 de 2x dx. Então, vamos calcular a integral indefinida da função f minúsculo igual a 2x no intervalo de menos 1 a 3. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, basta nós conhecermos qualquer antiderivada dessa função 2x. Eu noto, então, que essa função f maiúsculo igual a x quadrado, ela é uma antiderivada da função f minúsculo igual a 2x, já que derivada de x quadrado é exatamente 2x. Então, o cálculo dessa integral se torna trivial agora pelo teorema fundamental do cálculo, né? Para calcular essa integral de menos 1 até 3 da função 2x, basta eu conhecer uma antiderivada dela, eu conheço, é a função x ao quadrado, então eu tenho que calcular esta antiderivada entre menos 1 e 3, ou seja, eu calculo essa função x ao quadrado no ponto quando x é igual a 3, isso dá 3 ao quadrado, depois calculo no ponto menos 1, então dá menos 1 ao quadrado e subtraio, então isso dá 9 menos 1, isso é 8, esse é o valor, então, desta integral. Mais um exemplo, vamos calcular a integral de 0 até 3, a função 9 menos x ao quadrado. Então, essa integral representa então a área dessa região, a área debaixo da curva y igual a 9 menos x2, no intervalo que vai de 0 até 3, né? X variando de 0 até 3. Então, para isso, nós vamos notar que a função f maiúsculo de x igual a 9x menos x3 sobre 3, ela é uma antiderivada da função f minúsculo igual a 9 menos x quadrado. Então, nós temos aí uma antiderivada da função do integrando, da função 9 menos x quadrado. Então, o teorema fundamental do cálculo, né, pode ser usado aí facilmente agora para o cálculo dessa integral. Então, a integral de 0 até 3 de 9 menos x quadrado, pelo teorema fundamental do cálculo, eu pego essa antiderivada, eu calculo ela em 3, depois eu calculo ela em 0 e subtraio. Então, essa função 9x menos x3 sobre 3, calculada em x igual a 3, depois calculada em x igual a 0, e depois eu subtraio, no final subtraio o resultado, e isso aí me dá 27 menos 9, que é 18. Então, esse é o valor dessa integral, que representa a área daquela região ali debaixo da parábola, com x variando de 0 até 3. Quero lembrar que essa mesma área já havia sido calculada em aulas anteriores, quando não tínhamos o teorema fundamental do cálculo, usando a definição de integral. Então, considerando a partição, nós usamos aqui uma partição regular, usando sempre o ponto médio, né, xk estrela, de cada subintervalo. Né? Então, dividimos o intervalo 0,3 em n subintervalos, aqui todos do mesmo tamanho, ΔX, que no caso aí é 3 sobre n, pegamos o ponto médio, xk estrela, que toma aquela forma k menos 1 meio vezes ΔX, que é o 3 sobre n, calculamos depois os termos f de xk estrela ΔX,
e depois o somatório, e depois o limite dessa soma, né? Então, muito trabalho para chegar ao mesmo resultado, é claro, calculamos aquela área, mas com muito esforço, a área calculada como sendo o valor dele 18, mas foi muito mais trabalhosa do que calcular usando o teorema fundamental do cálculo, né? Onde basta saber uma antiderivada da função que está sendo integrada, né? Como nós sabemos que a derivada de 9x menos x ao cubo x é 9 menos x2, então o teorema fundamental do cálculo é usado de maneira aí facílima para calcular aí a integral indefinida dessa função 9 menos x2 no intervalo 0,3, então que dá 18, que representa a área daquela região ali. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular a área A sobre a curva y igual a cosseno de x no intervalo de 0 a π sobre 2. E vamos calcular também a integral de 0 até π da função cosseno de x dx. Aí está o gráfico da função cosseno de x, a curva y igual a cosseno de x, no intervalo que vai de 0 até π, que é o que nos interessa, e primeiramente no intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Então, nós vamos aí usar o teorema fundamental do cálculo para calcular a área, no item A, a área daquela região ali. Olha a área debaixo do gráfico da função cosseno de x, a curva y igual a cosseno de x, para x entre 0 e π sobre 2. Como essa região está totalmente acima do eixo do x, a área é exatamente a integral, no caso, de 0 a π sobre 2 da função cosseno de x. Então vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Basta eu conhecer aí uma antiderivada da função cosseno de x. E eu noto que a derivada do seno de x é precisamente cosseno de x. Então, seno de x é uma antiderivada de cosseno de x, logo pelo teorema fundamental do cálculo. Se eu pegar essa função seno de x, calculá-la no ponto final, que é π sobre 2, e subtraí-la do valor dela no ponto inicial, que é o ponto x igual a 0, eu tenho o valor da área. Então, eu tenho seno de π sobre 2 menos seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0, então esta área é igual a 1. No item B, nós temos que calcular a integral de 0 até π da função cosseno de x dx. Então, vou usar de novo o teorema fundamental do cálculo. Basta eu saber uma antiderivada da função cosseno, eu já sei, a função seno de x, eu sei do item A, que seno de x, derivada do seno de x é o cosseno de x, logo o seno de x é uma antiderivada da função cosseno. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, eu pego essa antiderivada, o seno de x, calculo em x igual a π, esse valor dá 0, seno de π é 0, calculo no ponto x igual a 0, seno de 0 também é 0, então fica 0 menos 0, que dá 0, esse é o valor da integral. Dá para ver então que aquelas duas regiões ali, a região que está acima, uma choreada que está acima do eixo do x, que corresponde à área A, essa é 1, e a região em cinza, entre menos π sobre 2 e π, que está abaixo do eixo do x, tem a área 1 também, porque a área líquida com sinal, que é a integral, deu 0, então deu 1 menos 1, né, que é 0. Vamos ver a relação entre as integrais definida e a integral indefinida da mesma função f de x. Vamos pegar a integral de 0 até 3 de 2x dx, ela é calculada usando o teorema fundamental do cálculo. Assim, eu pego uma antiderivada dela, né, que é x quadrado, já fizemos isso no exemplo anterior. Ela é uma antiderivada da função 2x, né, porque a derivada de x quadrado é 2x. Então eu pego essa antiderivada, calculo ela no ponto x igual a 3, depois calculo no ponto x igual a 0 e subtraio. Isso me dá o valor 9. Mas eu poderia calcular essa mesma integral usando uma outra antiderivada. Qualquer antiderivada serve. A mesma função 2x ela tem infinitas antiderivadas. Eu poderia pegar essa antiderivada, que é a antiderivada x quadrado mais 1, já que a derivada de x quadrado mais 1 também é 2x. Então, pegando essa função, calculando em x igual a 3, dá 3 quadrado mais 1. Calculando em x igual a 0, dá 0 ao quadrado mais 1. Subtraindo o 1 com 1 é cancelado e eu fico com 3 quadrado, que é 9 menos 0. Isso dá o valor 9.
Então qualquer valor para constante serviria. Eu peguei a constante igual a 1, mas eu poderia pegar uma outra constante c qualquer, porque a derivada de x² mais c é 2x. Então x² mais c é uma antiderivada da função 2x e pode ser usada então no teorema fundamental do cálculo para o cálculo da integral definida de 0 até 3. Então pegando essa função x2 mais c, calculando em x igual a 3, dá 3² mais c. Calculando em x igual a 0, dá 0² mais c. Então, subtraindo o c com c menos c é cancelado, eu fico com o valor 9 mais uma vez. Então, essa integral, o valor dela é, claro que é 9, e eu posso calcular ela de várias maneiras, né, usando o teorema fundamental do cálculo, escolhendo qualquer uma das infinitas antiderivadas. Observe que se eu pegar uma função f de x mais c e calcular lá entre a e b, ou seja, fazer x igual a a, fazer x igual a b, depois fazer x igual a e subtrair, isso dá f de b menos f de a, né? A constante c ali ela é cancelada, independente do valor dela. E f de b menos f de a é precisamente f de x entre a e b. Então, quando eu quiser calcular uma expressão do tipo essa que está no colchete, né, uma função entre a e b, o valor dela no ponto final menos o valor dela no ponto inicial, se eu pegar a mesma função e somar c, essa conta dá igual, né? Não importa o valor de c, porque o c é cancelado. E isso então me diz o seguinte, que se eu tiver uma antiderivada de f, uma função f maiúsculo, que é uma antiderivada qualquer da função f minúsculo, então isso é equivalente, né, já vimos que isso é equivalente a dizer que a integral indefinida da função f minúsculo, a integral de f de x dx é a antiderivada, essa antiderivada conhecida, f maiúsculo de x, mais uma constante arbitrária, constante de integração. Daí vem as infinitas antiderivadas. Então, o teorema fundamental do cálculo pode ser escrito da seguinte maneira: a integral definida, a integral de a até b de f de x dx, ela pode ser calculada através do teorema fundamental do cálculo assim: eu pego qualquer antiderivada da função f minúsculo, e qualquer antiderivada dela todas elas estão resumidas na integral indefinida dessa função. Então eu posso pegar qualquer antiderivada, então a integral indefinida dela, e calcular entre a e b, fazer o x igual a, fazer o x igual a b, fazer o x igual a e depois subtrair. Então essa é a relação entre esses dois elementos, a integral definida, né, que é um número real, que pode ser calculado de uma maneira bastante simples através da integral indefinida, ou seja, de qualquer antiderivada dessa função, bastando calcular o valor dessa função no ponto x igual a b, no ponto de extrema direita do intervalo, depois calcular no ponto x igual a e subtrair. Então vamos lembrar das nossas fórmulas de integração de aulas anteriores, né, as fórmulas de integração indefinida, né, que elas são decorrências imediatas, né, de fórmulas de derivação. Então elas podem ser usadas agora para o cálculo de integrais definidas, né. Por exemplo, vamos calcular a integral de 0 até π sobre 2 da função seno de x dx. Então vamos usar a fórmula número 4, né? Vamos pegar a integral indefinida da função seno de x, isso é menos cosseno de x mais c. Então, onde c eu não vou precisar agora, posso pegar qualquer valor da constante, por exemplo, o valor 0. Então, pego a antiderivada básica, né, que é o valor da constante 0, coloco dentro do colchete, então calculo o valor dessa função em π sobre 2, depois calculo o valor dessa função em 0 e subtraio. Eu vou usar, para simplificar contas, eu sempre uso esse artifício de quando eu tenho um sinal de menos dentro do colchete, eu vou trocar a ordem da integração, né? Menos f de x entre a e b, isso dá f de b menos f de a com sinal na frente, com sinal de menos na frente. Então isso fica f de a menos f de b, que é a mesma coisa então que f de x de b até a. Então, eliminando o sinal de menos, eu troco a ordem de integração,
fica a integral até de π sobre 2 até 0. Então fica a antiderivada cosseno de x calculada em 0, depois calculada em π sobre 2 e subtraindo esse resultado. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, então isso dá 1. Vamos a mais um exemplo. Vamos pegar a integral aí da função secante ao quadrado de x de 0 até π sobre 3. A função secante ao quadrado, a integral indefinida dela é a tangente, então eu posso usar a fórmula 5, tangente de x entre 0 e π sobre 3. Então eu calculo a função tangente no ponto π sobre 3, calculo no ponto 0 e subtraio. Tangente de π sobre 3 é a raiz de 3, o seno de π sobre 3 sobre o cosseno de π sobre 3, e a tangente de 0 é 0, então isso dá raiz de 3 sobre 3. Vamos a mais um exemplo. A integral da função e na x dx de 0 até o logaritmo de 3. Para isso, então, eu vou usar a fórmula número 9, a fórmula de integração número 9, que diz que a integral indefinida de e na x dx é a própria função e na x mais uma constante de integração. Então, no teorema fundamental do cálculo, a função que vai dentro do colchete é a antiderivada básica e na x. Vou calcular essa antiderivada no ponto logaritmo de 3, depois eu calculo ela no ponto 0 e subtraio. Então eu fico com e na logaritmo de 3 menos e na 0. Função exponencial é a inversa da função logarítmica, então e na logaritmo de 3 é 3. E na 0 é 1, então isso é 3 menos 1, que dá 2, e esse é o valor desta integral. Vamos a mais um exemplo de cálculo de integral definido usando o teorema fundamental do cálculo, usando então a tabela de fórmulas de integração. Então vamos integrar a função raiz quadrada de x dx no intervalo de 1 até 9. Então, para usar a tabela de integração, precisamos usar a tabela certa, a fórmula correta, nesse caso é a fórmula 2, já que a raiz quadrada de x pode ser escrita como uma potência, a potência com expoente 1 meio, a raiz de x é x dá 1 meio, então agora eu posso usar aquela fórmula 2 lá, já que ela é válida para todo valor de r, integral de x na r, é x na r mais 1 sobre r mais 1, mais uma constante arbitrária, desde que o r seja diferente de menos 1. Como o r aqui é 1 meio, então eu posso usar a fórmula, então a função dentro do colchete, no teorema fundamental do cálculo, fica x na 1 mais 1 meio sobre 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio é 3 meios, e dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, então eu tenho 2 terços vezes x na 3 meios de 1 até 9. Então eu faço x igual a 9, depois faço x igual a 1, e subtraio, e esse valor então fica 2 terços vezes 27 menos 1, então isso fica 52 terços, esse é o valor da integral. Uma outra integral de 1 até 4, agora de x quadrado raiz de x dx, ela não se aplica diretamente em nenhuma fórmula, já que não tem uma fórmula para essa função aí, de x quadrado raiz de x, nenhuma das 14 fórmulas dá exatamente o que eu quero, mas eu posso adaptá-la, escrevendo a raiz de x como x na 1 meio, fazendo aquele produto x quadrado vezes x na 1 meio, 2 mais 1 dá 5 meios, então eu fico com integral de 1 até 4 de x na 5 meios dx. Agora sim eu posso usar a fórmula 2, com o expoente r igual a 5 meios, então fica x na 1 mais 5 meios dividido por 1 mais 5 meios de 1 até 4. 1 mais 5 meios dá 7 meios, dividir por 7 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 sétimos, então a função dentro do colchete é 2 sétimos x na 7 meios. Eu calculo essa função em x igual a 4, depois calculo em x igual a 1 e subtraio, fazendo a conta ali, eu tenho 2 sétimos vezes 128 menos 1, então isso dá 254 sétimos, esse é o resultado final, o valor da integral de 1 até 4 de x quadrado vezes raiz quadrada de x. Vamos a mais um exemplo, a integral de 1 sobre x dx de menos e até menos 1. Então a integral da função 1 sobre x no intervalo que vai de menos e até menos 1. Eu noto que a função 1 sobre x ela não é uma função contínua, ela tem uma descontinuidade no zero, mas no intervalo que vai de menos e até menos 1, ela é contínua. Então não há problema nenhum em integrar essa função no intervalo
que vai de menos e até menos 1. Nós só podemos integrar funções contínuas, né, intervalos fechados. Até agora é isso que a gente sabe fazer. Então, se o ponto zero estivesse dentro do intervalo, teria problema, mas o x igual a zero está fora do intervalo. Esse é o ponto problemático para essa função, né, o ponto de descontinuidade. Então, eu posso integrá-la tranquilamente usando o teorema fundamental do cálculo, já que ela é uma função contínua neste intervalo que vai de menos e até menos 1. Usando o teorema fundamental do cálculo, basta eu ter então uma antiderivada dela, e eu vou usar então a fórmula de integração número 11, né? Fórmula 11, que me diz então que a integral de 1 sobre x dx é o logaritmo do módulo de x, mais uma constante de integração, que não será necessária aqui. Vou pegar então a antiderivada básica, que é o logaritmo do módulo de x, calcular essa função em menos 1, depois em menos e subtrair. O logaritmo do módulo de menos 1 menos, então, o logaritmo do módulo de menos e. O módulo de menos 1 dá 1, módulo de menos e dá e. Logaritmo de 1 é 0, logaritmo de e é 1. Então, eu fico com 0 menos 1, que é menos 1, que é o valor, então, dessa integral, que é a área com sinal daquela região de baixo, acima da curva y igual a 1 sobre x, do intervalo que vai de menos e até menos 1. Um outro exemplo é a integral de menos 1 meio até 1 meio da função 1 sobre a raiz de x, 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Né? Então aí a função, de novo, ela é uma função contínua, não há problema nenhum, não há descontinuidade, nenhum problema quanto à descontinuidade, porque os problemas dessa função seriam nos pontos mais ou menos 1, né, onde o denominador se anula, e não eles não estão dentro do intervalo. Então, dentro do intervalo que vai de menos 1 meio até 1 meio, a função é contínua, então posso usar a fórmula 13, a fórmula de integração 13, essa é a antiderivada, dá o arcosseno de x, então fica o arcosseno de x de menos 1 meio até 1 meio, ou seja, o arcosseno de 1 meio menos o arcosseno de menos 1 meio. Então é o ângulo cujo seno é 1 meio, isso é π sobre 3, né? E no caso o ângulo cujo o seno é menos 1 meio é menos π sobre 6, no caso do menos 1 meio é menos π sobre 6. Então isso dá π sobre 6 menos π sobre 6, então 2 vezes π sobre 6, que dá π sobre 3, e esse é o valor da integral de menos 1 meio até 1 meio da função 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Vamos ver esse exemplo. Temos a função 1 sobre x ao quadrado, então a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, está o gráfico dessa função, que ela é descontínua no ponto x igual a 0. Então ela tem uma descontinuidade infinita em x igual a 0. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, nós sabemos que se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e f maiúsculo é uma antiderivada qualquer da f minúsculo nesse intervalo, então a integral de a até b da f minúsculo é antiderivada, uma antiderivada qualquer, calculada em B menos essa antiderivada calculada no ponto A. Então, se nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo para a função 1 sobre x ao quadrado no intervalo que vai de menos 1 até 1, nós teríamos a seguinte forma, já que a derivada de menos 1 sobre x é 1 sobre x ao quadrado, né? Então a função menos 1 sobre x é uma antiderivada de x ao quadrado. Então ela faz o papel da função f maiúsculo no teorema fundamental do cálculo. Então nós calculamos essa função no ponto x igual a 1, que é o ponto final do intervalo, menos essa função no ponto inicial do intervalo, que é o ponto menos 1, e subtraímos. Né? Então isso dá o valor menos 2, né, fazendo aquela conta ali, menos 2. Só que essa conta não faz o menor sentido, essa conta está errada, né, porque a função f de x igual a 1 sobre x quadrado não é uma função contínua no intervalo de menos 1 até 1. Ela tem uma descontinuidade infinita no ponto x igual a 0, então o teorema fundamental do cálculo não pode ser aplicado nesse intervalo. Né? A função ela é descontínua, tem um ponto de descontinuidade dentro do interior do intervalo. Então as hipóteses não são satisfeitas, essa função ela nem é integrável
dentro desse intervalo, uma função que ela tem uma descontinuidade ilimitada, né? Ela não é limitada, é descontínua e ilimitada nesse intervalo, então ela não pode ser integrável. Então esse resultado menos 2 é completamente errôneo, não faz o menor sentido. Vamos a mais esse exemplo. Temos aqui a função definida por dois pedaços, né? A função definida por partes. Para x menor que 2, a função vale x ao quadrado. Para x maior ou igual que 2, ela é definida por ser 3x menos 2. Então está aí a função f de x definida dessa maneira. Ela é contínua em toda a reta real. Nós temos que calcular a integral de 0 até 3 dessa função. Então aí está o gráfico dela, dá para ver claramente pelo gráfico que ela é contínua, apesar de ela ter definida por dois pedaços distintos, né? Um pedaço que é x quadrado e outro pedaço é 3x2, mas esses pedaços, essas curvas, né, y igual a x quadrado e y igual a 3x2, elas são coladas, né, no ponto onde x é igual a 2, elas coincidem no ponto x igual a 2, daí a função ela é contínua em toda a reta real. Vamos integrar de 0 até 3, para isso nós vamos usar uma propriedade das integrais indefinidas. A integral de 0 até 3 da função f, ela pode ser dividida, pode ser quebrada em dois pedaços. Um pedaço é aquela integral de 0 até 2. Por que de 0 até 2? Porque no intervalo que vai de 0 até 2, a função f de x ela tem uma definição que é x ao quadrado. Já no intervalo que é de 2 a 3, a função f de x é definida como sendo 3x2. Então, por isso que nós dividimos o intervalo 0, 3 em dois intervalos justapostos. O intervalo que vai de 0 até 2 e o intervalo que vai de 2 até 3. E aí usamos essa propriedade das integrais indefinidas. Agora fica fácil de calcular a integral, porque a primeira integral é a integral de 0 até 2 de x quadrado dx, e a segunda é a integral de 2 até 3 de 3x menos 2. Então, como nós temos o teorema fundamental do cálculo, né, a primeira integral, né, eu vou usar a antiderivada x 3 sobre 3, já que a integral indefinida de x quadrado é dx é x3 sobre 3 mais c, onde c é uma constante arbitrária. Então eu fico com x3 sobre 3 de 0 até 2, isso para a primeira das integrais. Para a segunda integral, eu vou usar a antiderivada 3x2 sobre 2 menos 2x, já que a integral indefinida de 3x menos 2 é 3x2 sobre 2 menos 2x mais uma constante arbitrária, c. Então fica 3x2 sobre 2 menos 2x de 2 até 3. Então agora basta eu pegar essas funções que estão dentro do colchete, calcular nos pontos no limite superior de integração, depois calcular no limite inferior e subtrair. Então no primeiro caso eu tenho 2 na terceira sobre 3 menos 0 na terceira sobre 3, essa é a primeira integral, e na segunda integral é 3 vezes 3 na segunda sobre 2 menos 2 vezes 3, e depois 3 vezes 2 na segunda sobre 2 menos 2 vezes 2, dá que o limite de integração inferior é 2. Então, fazendo essa conta, aí nós temos 49 sextos, né? Esse é o resultado final, o valor da área daquela região debaixo do gráfico da função dentro do intervalo que vai de 0 até 3. Temos um exemplo de uma função que ela troca de sinal do intervalo fechado AB, uma função contínua. Ela troca de sinal no intervalo AB, isso define três regiões distintas, uma com área A1, outra com área A2 e outra com área A3. As regiões com área A1 e A3 são contribuições positivas, já que essas regiões estão acima do eixo do X, já a região que tem área A2 conta com uma contribuição negativa para a área líquida com sinal, que é a integral da função f no intervalo que vai de A até B. Se eu considerar o módulo da função f de x, aí aquela área 2 ela fica refletida, né? Toda aquela região cuja área é A2 fica refletida, então fica uma região simétrica em relação ao eixo do x, uma reflexão. Essa região ela vai lá para cima e todas as regiões estão acima do eixo do x.
Se eu tenho uma função contínua, então no intervalo fechado AB, nós vamos definir o que a gente chamamos de área total. A área total entre a curva y igual a f de x, ou seja, o gráfico da função, e o intervalo fechado AB, né, é a integral do módulo da função. Então, a área total é a integral do módulo da f de x de A até B. Se eu não considero um módulo, aí a integral é simplesmente a área líquida com sinal, tem contribuições positivas e negativas. Na área total, todas as contribuições serão positivas e eu terei como resultado um número positivo. Por exemplo, vamos encontrar a área total entre a curva y igual a 1 menos x quadrado e o eixo x no intervalo que vai de 0 até 2. Então, isso, como acabamos de ver, está ali a curva y igual a 1 menos x quadrado, um pedaço de uma parábola, né, entre 0 e 2. Então, tem uma contribuição positiva e a outra negativa. Como eu quero a área total, eu devo calcular, então, a integral de 0 até 2 do módulo de 1 menos x quadrado dx. No intervalo que vai de 0 até 1, a função 1 sobre x quadrado, 1 menos x quadrado, ela é totalmente positiva. Então, o módulo de 1 menos x quadrado é igual a 1 menos x quadrado. Já no intervalo que vai de 1 até 2, o módulo de 1 menos x quadrado é menos 1 menos x quadrado, ou seja, x2 menos 1, no caso, como eu estou integrando de 1 até 2, nesse intervalo, a função é negativa, então o módulo dela passa a ser, então, menos ela. Então tá aí, a integral, esse sinal de menos, eu posso descontar ele, eu posso me livrar do sinal de menos, revertendo a ordem da integração. Então eu tenho a região A1 e a região A2 para calcular. Integral a primeira região, a área A1, é a integral de 0 até 1 de 1 menos x quadrado dx. Já a segunda integral, então, eliminando o sinal de menos e revertendo a ordem de integração, fica a integral de 1 menos x2 dx, só que eu integro de 2 até 1 ao invés de 1 até 2. A área total, então, fica, usando o teorema fundamental do cálculo, antiderivada de 1 menos x2 é x menos x3 sobre 3. Então, isso deve ser integrado de 0 até 1. Já a outra parte é a mesma antiderivada, já que a função é a mesma, né, 1 menos x2, então a antiderivada que vamos usar é x menos x3 sobre 3, só que a integração é de 2 até 1. Então, fazendo a conta aí, usando o teorema fundamental do cálculo, depois dessas contas temos que essa integral do módulo da função 1 menos x quadrado de 0 até 2 é igual a 2, ou seja, a área total dessa região é 2, ou seja, a soma da área 1 com a área 2 naquele gráfico é 2. Variáveis mudas. A variável de integração aqui é a variável x. Eu tenho a integral de 1 até 3 de x quadrado dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu pego a antiderivada que é x3 sobre 3, integro de 1 até 3. Então, calculo em x igual a 3, depois em x igual a 1 e subtraio, e isso dá 26 terços. Né? Nada de novo até aqui. Agora, se eu pegasse a mesma função, que é a função de elevar o argumento ao quadrado, mas se eu usasse uma outra variável, ao invés de x eu usasse a variável t, então eu estaria calculando a integral de 1 até 3 da função t ao quadrado dt. Bom, essa integral deve ser igual a 26 terços, né? Porque a única coisa que mudou é o nome da variável. A ideia é que nós estamos integrando a mesma função no mesmo intervalo, de 1 até 3. O nome da variável é irrelevante. Nós podemos, então, aqui na variável t, usar o teorema fundamental do cálculo como a antiderivada t ao cubo sobre 3, integrando de 1 até 3. Isso fica, então, 3 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3, que dá 26 terços, como tinha que dar. Então, o resultado dessa integral indefinida, que corresponde à área debaixo do gráfico da parábola y igual a x2, ou y igual a t quadrado, né, na variável t, essa área debaixo da parábola no intervalo 1 terço, essa área é 26 terços, independendo da variável que eu escolha para representar essa curva, se for a variável x, ou a variável t, ou a variável u, ou qualquer outra variável.
Por exemplo, a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de x dx, ela é calculada assim: eu pego uma antiderivada qualquer do cosseno de x, que é o seno de x, por exemplo, e integro de 0 até 2. Então, calculo o seno de x em π sobre 2, depois calculo o seno de x em x igual a 0 e subtraio. Né? Então, isso dá 1 menos 0, que dá 1. Mas se eu usasse uma outra variável, por exemplo, a variável u ao invés da variável x, então eu teria a integral de 0 a π sobre 2 da função cosseno de u du. Né? Esse du, assim como o dx, ele só indica qual a variável independente do problema, né? Qual a variável de integração. Que então como o resultado tem que dar o mesmo, né? Essa é a chamada variável muda. Tanto faz eu usar u ou x, o resultado dessa integral é 1. Eu poderia ter usado a variável y, a variável t ou qualquer outra letra. Então, se eu tiver uma função f de x no plano y, no plano xy, a integral de f de x dx de a até b é a área daquela região ali. Agora, no plano ty, a integral de a até b da f de t dt é a mesma região, por exemplo, então a integral é a mesma área, representa a mesma coisa. No plano uy é a mesma coisa também. Então, o nome da variável independente, ela é totalmente irrelevante. Né? Por isso, ela é chamada a variável de integração, ela é chamada de variável muda. Tanto faz nós usarmos a letra x, a letra t, a letra u ou qualquer outra letra. O teorema do valor médio para integrais. Esta é uma função f de x no intervalo fechado a b. Por simplicidade, vamos pegar uma função que seja positiva, hein? Mas não é necessariamente necessário pegar sempre uma função positiva. Mas só para facilitar, simplificar as ideias, vamos supor que o gráfico da função esteja acima do eixo do x, está aí. Então, a integral dessa função representa a área daquela região. Eu vou tentar achar um ponto x estrela entre A e B, tal que aquele retângulo ali que foi construído usando o ponto x estrela, que vai determinar a altura do retângulo. Note que o x estrela determina a altura do retângulo, que é f de x estrela. Então, se esse retângulo, se a função for contínua no intervalo AB, nós vamos poder escolher um ponto x estrela tal que a área debaixo do gráfico da função seja igual à área daquele retângulo ali. A área do retângulo é f de x estrela, que é a altura do retângulo, vezes b menos a, que é a base. Né? Enquanto que a área daquela região debaixo do gráfico da função é a integral de a até b da f de x dx. Esse é chamado teorema do valor médio para integrais. Então, ele diz que para uma função contínua no intervalo fechado a b, é possível encontrar um ponto x estrela entre a e b, tal que a integral de a até b da f de x dx é igual a f de x estrela b vezes b menos a. Geometricamente significa que a área líquida, no caso se a função é positiva, é simplesmente a área. Então, a área líquida, que é a integral, é igual à área daquele retângulo. Então, teorema do valor médio: se a função for contínua no intervalo fechado a b, então existirá pelo menos um ponto x estrela dentro do intervalo AB, tal que a integral de a até b da f de x dx é igual à área daquele retângulo, f de x estrela vezes b menos a. Vamos então à demonstração desse teorema. Seja m minúsculo o mínimo da função f de x dentro do intervalo fechado a b, e m maiúsculo o máximo dessa função f de x dentro do intervalo AB. Esses números existem, estão bem definidos, porque a função é contínua no intervalo fechado AB, e toda função contínua no intervalo fechado AB assume seus valores extremos. Esse é um teorema que já havíamos visto em sessões anteriores. Né? Toda função contínua no intervalo fechado AB assume seus valores extremos dentro do intervalo. Então, existe um número que
f calculado neste número, que está entre A e B, dá exatamente o valor mínimo. Existe um outro número entre A e B, tal que f calculado neste número dá exatamente o valor máximo, que é um M maiúsculo. Então, para todo x do intervalo fechado AB, nós temos que M minúsculo é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que M maiúsculo. Então, o valor da f de x é sempre maior ou igual que o seu mínimo e menor ou igual que o seu máximo. Então, como essas funções, eu posso considerar M minúsculo e M maiúsculo como funções também, são funções constantes. Então, se eu integrar termo a termo ali, então a integral de entre A e B, na integral no intervalo fechado AB, a integral de A até B de M minúsculo dx é menor ou igual que a integral de A até B de f de x dx, que por sua vez é menor ou igual que a integral de A até B de M maiúsculo vezes dx. Então, eu posso agora multiplicar, vamos calcular essas integrais, né? A integral bem da esquerda, né, uma função constante, né, é simplesmente m vezes b menos a. Essa é a área do retângulo de altura m, base b menos a. Já a integral bem da direita é m maiúsculo, né, vezes b menos a, já que essa integral corresponde à área de um retângulo cuja altura é m maiúsculo e base b menos a. Então temos que a integral definida da função f de x dx entre a e b está entre dois números, m minúsculo vezes b menos a e m maiúsculo vezes b menos a. Vamos dividir essas duas desigualdades pelo número positivo b menos a. Então, isso vai eliminar o termo b menos a dos termos bem da esquerda e bem da direita. Então, eu vou poder escrever que m minúsculo é menor ou igual que 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx, que por sua vez é menor ou igual que o m maiúsculo. Então agora nós vamos retomar um teorema conhecido nosso que diz o seguinte, que é o teorema do valor intermediário. Se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado a b e eu tenho um número, neste caso o meu número que eu estou considerando é 1 sobre b menos a vezes a integral de f de x dx. Isso é um número real que está entre os valores máximo e mínimo da função nesse intervalo AB. Então, o teorema do valor intermediário me diz que existe um ponto x estrela nesse intervalo fechado AB tal que f de x estrela é exatamente esse número. E o número é 1 sobre b menos a vezes a integral de f de x dx. Então, posso concluir que existe um número x estrela nesse intervalo fechado AB tal que a integral de f de x dx é igual a b menos a vezes f de x estrela. Isso nós obtemos simplesmente multiplicando a igualdade acima por b menos a. E esse é o resultado do teorema. Vale a pena ressaltar que este número talvez não seja único, esse número x estrela, talvez existam outros, né, mas pelo menos um é garantido pelo teorema. Né? Depende se a função f é assim, como neste exemplo aí, vemos que nesse caso existem dois números, né, o x1 estrela e o x2 estrela, tal que f de x1 estrela é igual a f de x2 estrela e igual a 1 sobre b menos a vezes a integral de f de x dx. Então, a existência desse valor x estrela no intervalo fechado a b, talvez não seja um único ponto, talvez eu tenha mais de um valor x estrela que satisfaz o teorema do valor intermediário para integrais. Vamos ilustrar o teorema do valor médio para integrais com este exemplo, a função f de x igual a x quadrado no intervalo fechado 1, 4. Então, teremos o valor médio para integrais afirma que a integral de 1 até 4 de x quadrado dx deve ser o tamanho do intervalo, que é 4 menos 1, vezes o valor da função em algum ponto intermediário entre 1 e 4, em algum valor x estrela. Vamos achar esse valor x estrela que o teorema afirma existir. O lado esquerdo, o membro esquerdo da igualdade, usando o teorema fundamental do cálculo, né, x3 sobre 3 calculado entre 1 e 4. F de x estrela é x estrela ao quadrado, 4 menos 1 é 3.
aquele valor x estrela, a x ao cubo sobre 3 entre 1 e 4, fica, né, 4 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3, isso dá 21. Então a equação que eu tenho que resolver é 21 igual a 3 vezes x estrela ao quadrado. Então x estrela ao quadrado é 21 terços, que é 7. Então eu tenho duas possíveis soluções, né? Duas raízes. Uma raiz é x estrela igual a raiz de 7 e a outra é menos raiz de 7. A primeira raiz é perfeitamente ok, porque a raiz de 7 é um número entre 1 e 4, é um número que pertence ao intervalo 1, 4. Já a segunda raiz deve ser descartada, porque menos raiz de 7 não pertence ao intervalo 1, 4. Então esse número não nos interessa, ele está fora do nosso domínio. Então existe apenas um valor de x estrela, neste caso, para o teorema do valor médio para integrais para essa função f de x igual a x quadrado no intervalo 1, 4. E esse valor é o x estrela igual a raiz de 7. Teorema fundamental do cálculo, parte 2. Esse teorema diz o seguinte, então, teorema fundamental do cálculo, segunda parte. Se f for uma função contínua no intervalo, então f terá uma antiderivada nesse intervalo. Então, toda função contínua vai possuir uma antiderivada em algum intervalo, desde que ela seja contínua, então, nesse intervalo. Em particular, se A for um ponto qualquer desse intervalo onde a f é contínua, então a função f maiúsculo definida por integral de a até x de f de t dt é uma antiderivada de f nesse intervalo, ou seja, a derivada da f maiúsculo é a f minúsculo para cada x desse intervalo. Em uma notação alternativa, né? Então, d dx, a derivada daquela expressão, a derivada da integral de a até x de f de t dt é a própria função f. Né? É como eu estou expressando a integral de a até x da função f de t dt, eu estou usando t como variável de integração, a variável muda, né? Tanto faz a letra, né? Como eu estou integrando de a até x, a é fixo e x é variável, essa função integral de a até x de f de t dt é uma função de x. Então, derivando essa função de x, eu vou ter que encontrar uma função de x. O teorema fundamental do cálculo, parte 2, diz que essa função de x, cuja derivada, que é igual à derivada em relação a x da integral de a até x dessa função f, seja na variável t, variável u, variável y, tanto faz, essa função, essa derivada é f minúsculo de x. Esse é o que diz o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Essa função f maiúsculo de x, ou seja, ela é a integral de a até x da função f de t dt. Então, se eu tenho um eixo no plano ty, aí está o gráfico da curva y igual a f de t, o gráfico da função f minúsculo. Essa função f maiúsculo é uma espécie de função área. O x é variável, o a está fixo, então eu integro de a até x. Claro que se o x muda, a área debaixo do gráfico muda, então eu tenho uma função de x. A derivada dessa função área é precisamente a função f minúsculo, isso em cada ponto do intervalo. Por exemplo, vamos calcular, para ilustrar o teorema, vamos calcular a derivada da integral de 1 até x de t ao cubo dt. O teorema nos diz que essa derivada deve ser igual a x ao cubo, já que a função que está sendo integrada é a função f de t igual a t ao cubo. Então, a derivada dessa função da integral de 1 até x de f de t dt é f de x, ou seja, x ao cubo. Vamos confirmar isso, já que nós podemos calcular a integral de 1 até x de t dt. Vamos calcular a integral de 1 até x de t ao cubo dt, isso pelo teorema fundamental do cálculo é t na quarta sobre 4 integrado de 1 até x. Faço t igual, a variável de integração agora é t, né? Então eu faço t igual a x, depois faço t igual a 1 e subtraio. Então fica x na quarta sobre 4 menos 1 quarto. Então agora eu vou derivar essa função. Eu vou derivar a função x na quarta sobre 4 menos 1 quarto. Então a derivada da integral fica a derivada da função x na quarta sobre 4 menos 1 quarto. E essa derivada é 4x3 sobre 4 menos 0, ou seja, x3, que confirma o resultado ali obtido
pelo Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. O interessante desse teorema não é quando nós podemos resolver a integral, quando é fácil de resolver a integral, como neste caso, né? A integral de t ao cubo é t na quarta sobre 4, então integrar de 1 até x, t ao cubo dt, fica muito fácil, né? Foi simples fazer isso, mas em outros casos vai ser muito difícil ou até impossível, como por exemplo neste caso aqui. A derivada em relação a x da função integral de 1 até x de seno de t dt, pelo teorema fundamental do cálculo parte 2, é igual à função do integrando só trocando a variável de t para x. Então é seno de x sobre x. Mas observe que eu não consigo integrar a função seno de t dt em termos finitos. Essa função ela não pode ser expressa em termos de funções conhecidas, né? Não existe nenhuma função conhecida, uma expressão simples que eu possa dizer que seja igual à integral indefinida da função seno de t sobre t. Nesse caso, essa integral indefinida é impossível de ser calculada em termos de funções elementares, em termos de funções conhecidas. Não foi o caso do exemplo anterior, onde eu tinha a função t ao cubo, que foi fácil de integrar, né? T na quarta sobre 4. Já a função seno de t sobre t não dá para ser integrada. Mesmo assim, eu consigo calcular a derivada da função área em relação a essa função. Por exemplo, a função integral de 1 até x de seno de t sobre t. Essa derivada é a seno de x sobre x, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Vamos à demonstração, então, do teorema fundamental do cálculo, parte 2. Então, o objetivo aqui, temos a função área, que é a integral de a até x da f de t dt. Então, ela corresponde, então, à área debaixo do gráfico da função de a até x, chamada função área. Devemos mostrar então que a derivada da função área é a própria função f minúsculo no ponto x. Então a derivada de f maiúsculo da função área, pela definição de derivada, o limite quando h tende a zero da razão f de x mais h menos f de x sobre h. Ali está o x e o x mais h um pouquinho mais adiante. Eu coloquei na minha figura como h sendo positivo, mas poderia ser o h negativo também. A função f de x mais h é a função área, né, da integral de a até x mais h. Então f de x mais h é a integral de a até x mais h de f de t dt. Então a diferença f de x mais h menos f de x, que aparece no numerador ali daquele quociente, que define a derivada da função f maiúsculo, é a área debaixo do gráfico da função entre o intervalo x e x mais h. Então é precisamente a diferença então das integrais de a até x mais h de f de t dt menos a integral de a até x de f de t dt. Isso tudo sobre h. Usando então propriedades da integral, então essa diferença é simplesmente a integral de x até x mais h da função f de t dt, vezes o termo 1 sobre h. Então esse limite deve ser então o limite quando h tende a zero, 1 sobre h, vezes a integral de x até x mais h de f de t, já que essa integral de x até x mais h é precisamente a diferença entre as integrais de a até x mais h e a integral de a até x. Então, usando propriedades das integrais definidas. Então, agora eu vou usar o teorema do valor médio para integrais, né, que diz, se eu tenho uma integral de x até x mais h de f de t, vezes o tamanho do intervalo, né, o intervalo o 1 sobre h é o termo x mais h menos x, né, é exatamente o tamanho do intervalo. Então, esse teorema do valor médio para integrais diz que existe um número t estrela dentro do intervalo, ou seja, um número entre x e x mais h, tal que este número é exatamente, essa integral é exatamente f de t estrela. Então, isso aplicando
teorema do valor médio para integrais, eu tenho que isso deve ser o limite, já que a integral de x até x mais h de f de t dt é f de t estrela vezes h, eu tenho o limite de 1 sobre h vezes f de t estrela vezes h, cancelando h, isso me dá apenas o limite quando h vai a zero do termo f de t estrela. T estrela depende do h, então quando o h se move para zero, o intervalo x mais h ele vai ser um intervalo que vai se reduzir a um ponto só, ao ponto x. Então quando o h tender a zero, o t estrela que está dentro desse intervalo, o t estrela não terá para onde ir a não ser tender a x, já que a função ela é contínua por hipótese. Então eu posso passar o limite para dentro do símbolo da função, ali para dentro do parênteses, eu fico com f do limite de t estrela quando h vai a zero. Então, já que o t estrela está sanduichado entre x e x mais h, e o h está tendendo a zero, o ponto x mais h vai tender a x. Logo, t estrela vai tender a x também. Então, eu fico com isso igual a f de x. Então, provamos que a derivada da f maiúsculo é a f minúsculo e a f maiúsculo é a função área, então a derivada da função área é a função f minúsculo, ou seja, a função área é uma antiderivada da função f, que demonstra que toda função contínua tem uma antiderivada, justamente a função área, a função integral de a até x da função f de t dt. Os processos de integração e derivação são processos inversos. Vamos pegar a integral da função f' de t dt. Vamos integrá-la de a até x. Pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, que para fazer essa integração o que eu preciso saber é uma antiderivada da função f', ou seja, uma função cuja derivada é f'. Essa função, obviamente, é a própria função f minúsculo. Então, essa que deve ser integrada de a até x, pelo teorema fundamental do cálculo, é no colchete. Então, isso dá f de x menos f de a. Então, a integral de a até x da f' de t dt é igual a f de x menos f de a. Isso me indica uma consequência do teorema fundamental do cálculo, parte 1. Isso me indica que se f de a for um número conhecido, então a função f ela pode ser obtida a partir da sua derivada via integração. Então, a integral da derivada dá praticamente o valor da f, né? Só tem uma defasagem ali pelo valor de f de a. Então, se f de a for conhecido, eu posso recuperar a função f se eu conhecer a sua derivada, como integrando a sua derivada de a até x. Por outro lado, a derivada em relação a x da integral de a até x de f de t dt pela parte 2 do teorema fundamental do cálculo é a própria função f de x. Então isso me diz que eu posso recuperar a função f de x pode ser obtida a partir da sua integral. Então, via derivação, se eu tenho a integral da f de x, então derivando a integral de a até x da função f, eu recupero a própria função f. Então, por isso, derivação e integração são processos inversos um do outro. Integrando taxas de variação. A integral da f' de x dx, pelo teorema fundamental do cálculo, parte 1, isso é f de b menos f de a, né? Já que para integrar a derivada de f de x dx, basta encontrar uma antiderivada da função f', que é a própria função f. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu tenho f de b menos f de a. Esse é o valor da integral da taxa de variação da função f. Então, a integral da taxa de variação da função f, a integral da derivada, a integral de a até b de f de x dx, é a variação total da função f no intervalo ab, é o valor final menos o valor inicial da função, é o f de b menos f de a. Por exemplo, no movimento retilíneo, se S de t denota a posição de uma partícula no instante t, então a velocidade instantânea é a taxa de variação da posição da partícula. Então, v de t é S' de t, a velocidade instantânea da partícula no instante t é a taxa de variação
da função posição nesse instante. Então, a integral da velocidade, a integral de v de t dt, é a integral de s' de t dt. Então, aplicando o que acabamos de ver para a função s, isso dá a variação total da função s no intervalo AB, ou seja, S no ponto final menos S no ponto inicial, ou seja, posição final menos posição inicial. Isso me dá o deslocamento da partícula entre os instantes t igual a A e t igual a B. Então, a interpretação da integral da taxa de variação da função de deslocamento, a integral da velocidade entre os instantes A e B, isso me dá o deslocamento da partícula entre os instantes t igual a A e t igual a B, ou seja, posição final menos posição inicial. Se eu tenho crescimento populacional, então eu tenho uma função p de t que me dá números de indivíduos de uma população no instante t. Então vamos supor que eu tenho então uma população que cresce de acordo com um certo modelo de crescimento através de uma função dada p de t. Então, P de t representa o número de indivíduos de uma população no instante t. P' de t, a derivada, é a taxa de crescimento populacional, a taxa de variação da função P de t no instante t. A integral da derivada, a integral de P' de t dt, como acabamos de ver lá em cima, essa é a variação total da função P no intervalo AB, ou seja, P de B menos P de A. Qual o significado disso? É a variação da população final menos população inicial. Então, é a variação populacional entre os instantes t igual a A e t igual a B. Isso é precisamente a integral da taxa de variação do número de indivíduos dessa população no instante t, ou seja, a integral de P' de t dt.